Olá, queridos, bom dia. Em alguns lugares do Brasil já é boa tarde, né? Estamos aqui fazendo uma live, né, especial, direto da minha casa. Está eu aqui, o João Dantas, aqui do meu lado, já ele vai falar. E a gente vai tratar hoje sobre oração. E eu queria que você ficasse conosco, né, esse tempo aqui, esse curto tempo, e a gente vai dar uma palavra sobre oração. Antes a gente vai falar um pouco sobre o rema. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo, eu queria que você curtisse a nossa página, a página da igreja, tá? E fosse ricamente abençoado, em nome de Jesus. Fala aí, João. Aleluia, glória a Deus, que prazer estar conversando com vocês, uma alegria muito grande nessa live. E nós queremos falar sobre um pouco sobre oração. Isso mesmo. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 13, Jesus diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, uma promessa de Jesus. O que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele o fará. Aleluia. Jesus está falando aqui de uma oração de petição, oração que você faz um pedido. Então, o que você deve fazer? Você deve fundamentar o seu pedido na palavra de Deus. Quando um advogado vai fazer uma petição para um juiz, para um tribunal, ele usa a lei. Ele usa o artigo, ele usa o inciso, o parágrafo, a linha. Amém. E cita a lei para fundamentar o seu pedido. Assim também é na oração de petição. Você deve fundamentar o seu pedido com base na palavra de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto a que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhes temos feito. Amém. Então temos que orar segundo a vontade de Deus. Então orar segundo a vontade de Deus é orar com base na palavra de Deus. E crendo que o que você pede segundo a palavra, com base no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, e com base nessa promessa que Jesus diz que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, Ele nos concede. Então, com base nessa promessa de Jesus, você pode reivindicar o seu pedido com base na palavra de Deus e você ser abençoado e receber aquilo que você tem pedido ao Pai, no nome de Jesus, porque esse nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. É o nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É tão importante a gente falar sobre oração, irmãos, porque a oração, né, ela é muito mais do que pedir, ou muito mais do que só agradecer. O João falou aqui sobre a oração de petição, que é importantíssima, mas também é importante a gente entender que a oração, ela é o meio de termos relacionamento com Deus. Né? O João também tratou aqui que a base da oração é a palavra de Deus. Amém. Quando você coloca a palavra de Deus como base da sua oração, você ora bem, você ora a vontade de Deus para a sua vida. E eu achei muito interessante o João também tratar sobre o fato de você usar a palavra como o juiz usa a lei para tomar suas decisões. Isso. Né? Como o advogado usa a lei para respaldar a sua alegação. Você tem a Bíblia para respaldar as suas orações, a sua fala, a sua petição, a sua consagração. A Bíblia, ela está ligada diretamente não só ao conhecimento, mas ela servir também como base para a sua oração. É o conhecimento da palavra que será a base da tua oração. Por isso, orar e ler a Bíblia é como um avião de duas asas. Um avião, ele não anda com uma asa só. Né? Tem pessoas que têm muito conhecimento da palavra e tem pessoas que oram muito. Mas tem pessoas que oram muito sem base bíblica e tem pessoas que têm o conhecimento da palavra, mas não têm uma vida de oração. E aí é desequilibrado. Imagine uma canoa, né, que tem dois remos,
mas a pessoa só usa um remo e ela não usa de um lado e do outro, ela só usa de um lado, de um lado. O que é que essa canoa vai fazer? Ela vai girar em círculos. Verdade. Né? E esses círculos, eles vão fazer com que a pessoa não progrida, que essa canoa, ela não vá de um ponto A até um ponto B. Ela fique rodando em torno de si mesmo e não tem evolução. É isso que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Nós temos rodado, não temos tido resultado na nossa vida cristã. Muitos de nós temos colocado a culpa no evangelho, achando que o evangelho não é para mim, esse estilo de vida não é para mim, quando o evangelho é o poder de Deus, sempre será o poder de Deus, o evangelho sempre será carregado de poder. Mas como colocar esse poder para fora? Como usufruir desse poder? Através do conhecimento da palavra e através da oração. A palavra e a oração, elas estão diretamente ligadas. Você que só ora sem o conhecimento da palavra, você é como alguém que está cego, com a arma poderosa na mão, atirando para todo lado. E quando você tem a palavra na sua oração, é como alguém que é um sniper. Ele tem a mira ajustada, ele tem o equilíbrio, ele tem a respiração exata, ele atinge o alvo. A oração que tem a palavra como respaldo é uma oração eficaz. Quando nós oramos aquilo que está escrito na palavra, nós temos eficácia na nossa oração. A nossa oração atinge o alvo. Ela atinge aquilo que ela tem que atingir. Então, assim, é importante orarmos. É importante demais orarmos. Termos essa vida de oração. Você já fez sua oração hoje? Você já falou com o Pai hoje? Sabe, irmãos, muitas vezes estamos precisando de direções de Deus. Muitas vezes estamos precisando de respostas do Senhor, mas não nos dispomos a gastar tempo com Deus. Não nos dispomos a gastar tempo. Na verdade, a palavra certa não é nem gastar, é investir tempo em oração, porque a oração a gente não gasta tempo, a gente investe. Outras coisas nós gastamos tempo, mas em oração não. Em oração a gente investe tempo. Entendeu? Então esse começo dessa live tratando sobre isso, tratando sobre a palavra e a oração é muito importante, tá? Se você tiver alguma dúvida também e quiser compartilhar com a gente, pode compartilhar. Tire suas dúvidas sobre oração, tá? Tire suas dúvidas sobre como colocar a palavra na sua oração, e a gente está aqui para responder também. Aproveita que a live é curta, né? Mas se você quiser tirar a sua dúvida, escreve aí no comentário. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho vergonha de tirar minha dúvida. Eu não sei se vale a pena me expor para tirar a dúvida. Deixa eu te dizer, toda dúvida ela é um empecilho. A vergonha também é um empecilho. Mas você deixar essa dúvida dentro do seu coração por vergonha de tirar essa dúvida, não tenha não. Pode tirar a sua dúvida, tá? Pode perguntar a sua dúvida sobre oração, tá? Que a gente está aqui para responder também, né, João? Aleluia, isso. Um outro aspecto da oração que eu gostaria de compartilhar é a oração de ações de graças. Eu tenho praticado ultimamente, eu tenho agradecido pelo que Jesus já fez por mim. Amém. Então não tô pedindo, tem algumas coisas que eu não estou pedindo mais. Por exemplo, sobre cura. Então, o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,24? Que pelas chagas de Jesus fomos sarados. Aleluia. Então eu agradeço pela minha cura. Então eu digo, Pai, o Senhor diz na tua palavra que eu sou sarado e curado. 1 Pedro 2,24. Então se o Senhor diz que eu sou sarado e curado, então eu sou. E eu te agradeço que eu sou sarado e curado. Isso mesmo. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que eu sou próspero. Se o Senhor diz que eu sou próspero na tua palavra, então eu te agradeço que eu sou próspero. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que me libertou do império da serra para o rei do filho do teu amor. Se o Senhor diz que me libertou, então eu sou liberto, eu te agradeço. Então, agradeço a Deus por Jesus, por ter morrido por você, ter sido sepultado, ressuscitado, ascendido ao céu, assentado à direita de Deus, está intercedendo por você. Agradeço pelo Espírito Santo, que é o maior que habita em você.
Agradeça a Deus pelo nome de Jesus. Agradeça a Deus porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Isso mesmo. Agradeça a Deus porque tem um anjo acampado ao seu redor, um anjo poderoso para guardar a sua vida, livrar todo mal, todo perigo, de qualquer coisa. Porque a palavra de Deus diz que o anjo acampa ao nosso redor. Então não precisamos pedir mais para que o anjo acampe, porque Deus já disse que ele acampa. Então, se Deus diz que ele acampa, então só agradeça. Aleluia. Aleluia. Aleluia, só agradeça. Então agradeça a Deus pelas suas necessidades supridas, porque ele promete suprir. Então agradeça porque ele é fiel para cumprir o que ele promete. Então tenha uma atitude de ações de graças, de dar graças a Deus pelo que Jesus já conquistou, pelo que ele já fez por nós. Então seja agradecido a Deus. Na sua manhã já comece agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele cumpre o que promete, porque ele não muda o que saiu dos seus lábios, ele não modifica o que saiu dos seus lábios. No Salmo 89, versículo 34 diz isso. A Bíblia diz em Isaías que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Então seja grato a Deus que você vai avançar muito na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou aqui procurando um texto. O texto que fala sobre a armadura de Deus, né? Sobre o capacete da salvação, sobre o escudo da fé, sobre a espada do Espírito, né? Ele termina falando no versículo 18 sobre orando em todo tempo e com toda oração. Olha que poderoso, irmãos. Nós podemos orar em todo tempo e com toda oração. Nós temos que entender que existem vários tipos de oração. Nós temos a oração da fé, a oração de petição, né? A oração de consagração, a oração de dedicação, a oração de intercessão, a oração unânime, a oração de concordância, né? Temos vários tipos. A oração em outras línguas, que é a única, que é exclusiva da nova aliança, né? Todas as outras já se orava desde do início da fé, mas a oração no Espírito é a única dessa dispensação. Antes nunca se falou, porque para se orar em outras línguas, você precisava ter o Espírito recriado, e quando você nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo, você foi habilitado para orar em outras línguas. Isso é muito importante a gente saber, é uma ferramenta de Deus. Ontem no culto eu estava dizendo que a oração em outras línguas, o ser batizado com o Espírito Santo, não é uma premiação porque eu sou santo demais, então eu posso orar em outras línguas, Deus me concedeu o que não concede a ninguém. Não é uma premiação, não é um bottom, né? Não é um pin que você bota no peito dizendo eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou santo. Não, a oração em outras línguas, ela é uma ferramenta. Na verdade, ela é o tipo de oração mais poderoso que nós podemos fazer, porque a Bíblia diz que essa oração, o meu espírito ora de fato. Então aqui no capítulo 18, do versículo 18, do capítulo 6 de Efésios, diz assim: orando em todo o tempo. Isso me fala sobre uma vida de oração, irmãos. Precisamos desenvolver uma vida de oração. A vida do cristão deve ser uma vida de oração. Você não tem 2 vidas, você não tem 3 vidas, você não tem 7 vidas como uma vida de gato. Aí eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida cristã. Aí eu tenho uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Nem tudo é Bíblia, nem tudo é Deus, nem tudo é Cristo. Ei, você só tem uma vida. E dessa vida você vai prestar conta a Deus. E nessa vida você tem que ter uma vida de oração. Orando em todo o tempo. É certo que você tem que ter momentos devocionais, tirar um tempo só para oração. Mas esses momentos devocionais não podem limitar a sua vida de oração. Você pode sair de um momento devocional e continuar a sua vida de oração. Você foi criado para isso, querido. Você foi criado para estar ligado diretamente a Deus. Sabe, lá do capítulo 15 de João, foi sobre isso que você falou? 15? 14, né? No 15 fala sobre a videira. A Bíblia diz que a vara por si só não dá fruto.
O ramo por si só não dá fruto. Ele tem que ser enxertado ou ele tem que estar ligado diretamente à videira. E como eu vou estar ligado diretamente à videira? Se eu desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração vai desenvolver sensibilidade com Deus. Uma vida de oração vai desenvolver intimidade, vai desenvolver um relacionamento proveitoso e um relacionamento como uma via de mãos duplas que vai e vem, que vai e vem. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Como é ruim, irmãos, a gente tratar com uma pessoa que não está nem aí para o que eu estou falando, ela só está interessada em falar. Ela fala, mas quando eu vou dar um feedback daquilo que ela está me falando, quando eu vou dar um retorno daquilo que ela está falando, ela não se importa com o que eu estou falando e ela continua falando. É assim que a gente tem pautado muitas vezes a nossa vida de oração. No lugar de falarmos e dedicarmos tempo em ouvir Deus, a gente fala, e quando o Espírito Santo quer tratar conosco em meio àquele momento de oração, em meio àquela devocional poderosa, a gente vai fazer outra coisa. Porque na minha cabeça, na sua cabeça, muitas vezes, a gente só quer falar, desabafar. É importante falar sim. A oração é constituída de falar com Deus, me relacionar com Deus através da fala, mas você também precisa ouvir Deus. Você precisa reconhecer Deus, dizendo: Senhor, eu quero ouvir, eu me interesso pelo que o Senhor tem para dizer para mim. Eu me interesso para perceber, para ter percepções no meu interior sobre aquilo que eu tratei contigo, para perceber direções dentro de mim sobre aquilo que o Senhor está tratando comigo. Eu vou investir tempo em ouvir também, porque oração é relacionamento, oração é intimidade, oração é desenvolver uma sensibilidade onde eu falo e eu também ouço meu Pai. Deus está interessado que você fale com Ele nesse dia. Hoje é feriado nacional, hoje é feriado em todas as partes do Brasil. Hoje você não tem desculpa de estar trabalhando o dia todo. Hoje você, geralmente, a maioria das pessoas pelo menos, hoje você não tem desculpa de estar gastando o teu tempo todinho nos afazeres. Hoje é feriado. Por que não começar uma vida de oração, já preparando o teu caminho para 2020. 2020 está aí às portas. E você pode regar o seu jardim de fé com oração. Você pode pavimentar a pista do seu futuro, a pista que você vai correr velozmente, a pista que vai te levar para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Pavimente isso pela oração. Pavimente seu futuro por aquilo que você fala com seu Pai, pela sua intimidade com seu Pai, pela sua intimidade com seu Deus. Pavimente a partir de hoje. Pai, obrigado pelo meu futuro. Obrigado pela restituição da minha família. Pai, obrigado pela unidade do meu lar. Obrigado, Pai, pela prosperidade, Pai, porque nada vai faltar na minha casa, porque nada vai faltar, nenhum recurso vai faltar para mim. Eu sou grato a Ti. Começa a pavimentar, meu querido, o seu futuro. Começa a pavimentar a pista que você vai andar. Né? Aqui na nossa cidade existem pistas pavimentadas, mas existem outras de barro. Geralmente nos ramais aqui, a gente tem que andar, às vezes só passa com o carro traçado nas 4 rodas. Essas pistas esburacadas, essas pistas que muitas vezes não tem nem pavimento, é barro, é a vida de um cristão que não ora. Se você pavimentar o seu futuro, seu carro não vai quebrar. Amém. Aleluia! Seu carro não vai furar o pneu porque é pista estilo europeu. Isso é através da oração. Pega isso pela fé. Pega isso pela fé hoje. Hoje, Deus está tratando com você isso hoje. Pega isso pela fé. Você quer andar numa pista esburacada? Você quer andar numa pista de lama? Numa pista de barro? Ou você quer andar numa pista pavimentada, sem nenhum buraco, onde o carro quase não pode chover, a chuva que for, não vai aquaplanar,
porque a pista é estruturada, a pista segura o carro nela. É o carro da tua vida, querido, que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. Essa analogia que a gente está fazendo aqui é para que você entenda que a tua vida está em jogo. A tua vida depende da tua vida de oração. Você precisa pavimentar a estrada da sua vida hoje através de uma vida regada de oração. Ora em todo tempo. Ora em todo tempo, né? Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu só vou agradecer. Eu não quero pedir nada a Deus, Deus já me deu tudo, eu não quero agradecer. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não pede só para você, não. Você pode pedir pela sua família. Você pode pedir pelo seu vizinho. Você já orou pelo seu pastor? Quantas vezes você ora pelo seu pastor? Quantas vezes você ora pelo seu presidente? Possa ser que você nem votou nele, mas agora ele é seu presidente, como é meu presidente, e nós devemos orar pelas nossas autoridades. Amém. Independente se é do partido. Eu estou falando sobre oração, não estou falando sobre política aqui. Então você precisa usar todas as ferramentas da oração e todos os tipos de oração e orar em todo o tempo. É só assim, irmão, que você vai pavimentar o seu futuro. É só assim que você vai pavimentar a sua vida de uma forma que o seu carro não vai quebrar na estrada, né? De uma forma que você não vai ter, você vai minimizar as aflições desse mundo. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo, querido, para te fazer mais do que vencedor. Não foi para te fazer um derrotado, não. Ele venceu e ele disse: você em mim é mais do que vencedor. Então, independente das aflições que você está passando na sua vida, você é mais do que vencedor. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Você não precisa chegar a Deus com olhos de humilhação, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, como se Deus não olhasse para você, como se Deus não tivesse compaixão de você, como se você fosse um coitado, um miserável, desgraçado. Não é assim. Você é mais do que vencedor. E as aflições dessa vida, as aflições desse mundo não são capazes de mudar o que Cristo fez por você. Então tome posse de uma vida de oração. Tome posse de uma vida regada à oração. Em todo tempo. E com todos os tipos de oração. E o meu conselho como pastor é: ore em outras línguas. Amém. Ore em outras línguas. Quem ora em outras línguas, o seu espírito ora de fato. O seu espírito fala com Deus mistérios. Sabe? Quando a gente começa a falar de oração, irmão, a gente não quer terminar. A gente não quer terminar. Porque é um assunto muito recheado. É um assunto cheio de belezas, de preciosidades que nós podemos atentar. É por isso que no Rema existe uma matéria dedicada à oração. Não é? João quer falar? Aleluia. Muito importante a oração. E hoje é um dia, como o pastor falou, um dia feriado. E 1 Timóteo capítulo 2 fala que devemos orar pelas nossas autoridades. Quando tinha uma outra presidenta que eu não tinha votado, mas eu orava por ela porque eu obedeço a palavra, eu não obedeço a ideologia política. Então, tire esse dia para orar pelo nosso país, para que nosso país tenha paz, tenha prosperidade, cresça economicamente, gere emprego, gere renda. Tire tempo para orar pela paz na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Tire tempo para orar pelos nossos líderes, das nossas igrejas, para interceder pelas autoridades eclesiásticas, que é importante também. Então a Bíblia diz não, tem uma frase que diz assim: 100% de oração, 100% de vitória. 50% de oração, 50% de vitória.
0% de oração, 0% de vitória. Então tire tempo para orar, porque isso é fundamental, é um fundamento básico da fé cristã, você ter uma vida de oração. Você só tem a crescer, você só tem a melhorar. Quero dar uma palavra aqui, um testemunho breve. Eu tinha uma casa financiada pela Caixa Econômica no ano de 1990, uma casa com 2 quartos, uma sala e uma cozinha. E a lei na época dizia o seguinte: se você fizesse ampliação na casa, você deveria avaliar a casa pelo valor que foi ampliada e quitar o saldo devedor. Então, em 2007, o meu saldo devedor estava R$127 mil. O saldo devedor R$127 mil. E eu orei a Deus para pedir que fosse modificada essa lei, para que a casa fosse avaliada pela a construção original da casa. E para minha surpresa não, porque eu já tinha orado e tinha crido. A casa, o presidente da época baixou uma lei que a casa deveria ser avaliada pela forma original como ela foi construída. E eu consegui quitar a casa com R$56 mil. Então você vê que a oração é uma ferramenta poderosa para modificar circunstâncias, né, a nível de Brasil, circunstâncias na sua vida, na sua família. Então use a oração como uma ferramenta poderosa para mudar circunstâncias, para você obter a vitória que você precisa. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, tá? Também estou muito feliz, irmãos, porque em 2020 a gente vai começar, né, a primeira turma do Rema aqui em Rio Branco. Eu estou muito animado com isso. Estou muito animado porque esse estado ele vai sofrer uma revolução. O Rema, ele não é de uma denominação. O Rema, ele transcende as barreiras interdenominacionais. Ele é para todas as denominações. O Rema é para todos os cristãos. O Rema é a partir dos 16 anos de idade até a volta de Jesus. Amém. Então, imagina, irmãos, estamos aqui numa capital onde tem quase 400 mil habitantes, né? E pelo IBGE, quase a metade desses habitantes são cristãos. Imagina a revolução que nós cristãos vamos fazer nessa cidade através da palavra da fé. Amém. Amém? Então, João, fala um pouco sobre o Rema, João. O Rema é uma escola poderosa, né? O que a gente aprende no Rema são fundamentos para edificar a nossa vida, para construir a nossa vida, uma vida vitoriosa. O Rema é uma escola, um centro de treinamento bíblico que estuda a palavra, não é teologia, mas é ensinar fundamentos da palavra para você ter uma vida vitoriosa. É uma escola internacional, uma escola com 24 disciplinas, professores vindo do Brasil inteiro. Então é uma escola, né, que tem um nível de excelência e que realmente muda a vida da pessoa para melhor. Eu posso falar por mim. Eu cheguei em Campina Grande, uma vida derrotada, fracassada, e estudei no Rema. E o Rema foi modificando a minha vida, e hoje eu tenho uma nova vida, uma vida fundamentada na palavra. A minha fé, eu vivia muito, antes de conhecer o Rema, eu vivia muito por sentimentos, né? Tipo assim, e muitas pessoas vivem por sentimentos, né? Quando sente a presença de Deus, tudo bem, mas quando vem a tribulação, a pressão, aí parece que Deus não está presente, parece que Deus esqueceu daquela pessoa. Então, quando você aprende sobre fé, que fé não é um sentimento, não é uma emoção, mas fé é você crer no que Deus diz na palavra, aí você se livra desse sentimento de abandono, de fracasso, porque você confia no que Deus diz na palavra. Ele diz na sua palavra: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Então você pode estar passando por uma pressão, por uma tribulação, você simplesmente dizer: Pai, eu te agradeço porque o Senhor está comigo aqui e agora, porque o Senhor diz na tua palavra que nunca me abandona, nunca me deixa. Isso é viver pela fé. E a Bíblia fala que o justo vive pela fé.
Então, aprender pela fé é viver dependendo da palavra de Deus e não viver dependendo de circunstâncias. Se está bem, está tudo legal, está beleza. Se não está bem, então Deus deixou, Deus abandonou, esqueceu de mim. Isso não é assim. Fé é se fundamentar na palavra. As tribulações podem estar em cima, as circunstâncias podem estar em cima, você pode estar sorrindo, cantando e andando alegremente, mesmo diante de pressão, diante de circunstâncias. Isso mesmo. Isso é que o Rema ensina a você viver uma vida vitoriosa, viver mais do que vencedor, alcançando uma vitória inigualável, crendo na palavra que a palavra diz. Então o Rema é uma escola poderosa que vai transformar a sua vida, vai lhe abençoar. Amém. Eu sei que você é uma pessoa abençoada, mas você vai crescer mais ainda, você vai se aperfeiçoar mais ainda na palavra e no conhecimento da palavra. Amém? Amém. O Rema, irmão, principalmente se você é de outra denominação, se você não é do Verbo da Vida, ou até não é de Rio Branco, porque essa live tá sendo jogada para o Brasil todinho, né? E, às vezes para fora do Brasil, pessoas estão assistindo. Faça o Rema e seja uma bênção na sua igreja. O Rema é uma escola com 24 matérias, dividida em 2 anos, 12 no primeiro, 12 matérias no segundo. É uma matéria onde professores de todo o Brasil se revezam, quase que 2 por mês, para ministrar essas matérias com as suas unções, com as suas ferramentas, com as suas habilidades, cada um com o seu tempero. E o Rema muda a vida das pessoas. Então eu quero te encorajar a fazer o Rema. Muitas vezes, irmãos, como o João falou aqui de uma coisa muito interessante. Muitos cristãos têm vivido pelas emoções e achando que isso é fé. Fé não é emoções. As emoções, elas são encarregadas a trazer as reações, mas a sua fé é você simplesmente crer no que a palavra diz, independente do que você vê. E você poder andar sobre aquilo que você está crendo. Isso é fé. Fé é ouvir a palavra, meditar na palavra, falar a palavra e andar sobre a palavra. Fé é isso. Fé não é sentimento. Eu estou todo arrepiado. Eu estou chorando. Eu estou sentindo que Deus está falando comigo. Você pode sentir, não tem problema e não é pecado. Mas isso não é fé. Porque você pode ter fé quando não sentir nada. É muito fácil eu ter fé, é muito fácil eu sentir algo quando o instrumento está tocando, quando eu estou na igreja. Mas quando chega segunda-feira de manhã, eu não estou sentindo nada. E eu preciso continuar crendo. Amém. Quando eu desligo fé de sentimento, e isso você vai aprender no Rema. Quando eu desligo fé de sentimento, eu sou um crente vitorioso. Quando eu submeto a minha fé ao que eu sinto, ao que eu vejo, ao que eu acho, eu me torno um crente escravo das minhas emoções. Eu me torno um crente cheio de achismos. Eu me torno um crente cheio de pensamentos, como se fossem pombos voando na minha cabeça, pássaros voando na minha cabeça que não me deixam, pensamentos que só me levam para o orgulho, pensamentos que só me levam para a tristeza, pensamentos que só me tiram da vontade de Deus. Mas se eu concentro a minha vida, querido, na palavra, se eu leio e confio na palavra, e isso é fé, a minha vida é vitoriosa. Porque aqui está o poder de Deus. Quando eu creio no que está escrito, a ponto de me mover segundo o que está escrito, eu manifesto o poder de Deus na minha vida. Amém? Então, em nome de Jesus, o Rema, ele é para isso. Ele é uma aceleração. Quem faz o Rema, irmão, pessoas que iam levar 10 anos para obter o crescimento espiritual, sair do leite para a maturidade, pessoas que iam levar 5, 10, 20 anos, elas têm a oportunidade de crescer em 2 anos. Amém. É uma aceleração. O conteúdo do Rema, e não é a placa do Rema, é como é ensinada a palavra lá no Rema. Algumas pessoas me perguntam: pastor,
O rema é reconhecido pelo MEC. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o rema é reconhecido pelo Senhor, amém? E isso é que importa. O que adianta você ser reconhecido pelo MEC, fazer um curso de 5 anos, 4 anos de teologia e ser reconhecido pelo MEC e não ter o conteúdo que você precisa? Você precisa do conhecimento que está no rema e não no MEC. Então o rema ele foi compilado para que você tivesse um extrato daquilo que você precisa, não só para pregar o evangelho, mas para viver o evangelho. Amém. Aleluia. O rema é um centro de treinamento bíblico. Centro de treinamento está ligado diretamente à prática, à vivência, ao dia a dia. Porque o que adianta a gente ter a eloquência, mas não ter o conteúdo, o fundamento, a doutrina de Cristo. E é isso que você vai ter no rema. O rema não promete MEC. O rema promete que se você se empenhar, porque você pode só passar 2 anos passeando pelo rema, aí você não vai absorver nada. Mas se você pegar esses 2 anos da sua vida e investir na sua vida, você vai ver. Eu lhe garanto, mudou a minha vida. Mudou a tua vida, João? Mudou, claro. Mudou a minha vida, mudou a vida do João. O rema vai mudar a sua vida. O rema vai mudar o rumo da sua história. Mais uma vez eu digo, não é a placa, porque a placa, irmão, só gera peso. Se você pegar uma placa de uma igreja e botar nas costas, você só vai ter peso. Mas eu estou falando daquilo que você pode aprender nesse centro de treinamento bíblico. Aquilo que você pode colocar em prática sobre o rema na sua vida. Então, em nome de Jesus, se você é aqui de Rio Branco, se prepare, você vai fazer parte da turma pioneira do rema. Se você não é aqui de Rio Branco, se prepare, as matrículas já abriram na sua cidade. Temos mais de 130 centros de treinamento no Brasil. Faça parte das quase 40 mil pessoas formadas pelo rema no Brasil. O rema está no mundo inteiro, mas o maior rema do mundo é o Rema Brasil. Sabe? Então, assim, receba essa palavra, receba esse conselho, né? Se você chegou agora na live, veja que a gente já está quase meia hora aqui, eu acho. A gente falou sobre oração, sobre coisas preciosas sobre oração. A gente falou sobre o rema, está falando sobre o rema agora. Então, perceba isso. Em nome de Jesus, pega essa palavra sobre oração que nós falamos hoje. Volta lá na live no início e vai ouvir a live inteira. Tá? Compartilha essa live na sua página. Compartilha essa live no seu perfil. E seja abençoado pela prática da palavra. João, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Só ainda sobre o rema, eu queria só citar aqui algumas disciplinas, né, que você vai estudar no rema. Vida de oração, vida de louvor, justiça de Deus, unção, manifestação do Espírito, 5 dons ministeriais, evangelismo, família cristã. Então são disciplinas poderosas que vai fundamentar a sua vida e vai acrescentar na sua vida para você ter uma vida poderosa, uma vida abençoada, né? Quem tem feito rema, ministro tem feito rema, pastores tem feito rema, apóstolos tem feito rema. Você já imaginou um apóstolo, né, tirar o seu tempo para sentar num banco, numa cadeira, para estudar 2 anos e depois a vida dele decolar e avançar ainda mais no seu ministério? Então, essa palavra da fé que é ensinada no rema tem influenciado, né, as nações, tem influenciado o Brasil. Outros ministérios, né, têm recebido ministros que têm vindo ministrar no Brasil, né, ministérios poderosos no Brasil. Então essa palavra está influenciando o mundo inteiro e você não pode ficar de fora dessa visão da palavra da fé. É o ministério, o rema é associado ao ministério Kenneth Reagan, que já vendeu mais de 65 milhões de livros. Um homem que deu um novo norte para a igreja brasileira, a igreja mundial. Para você ter uma ideia, um dos ensinos básicos do irmão Reagan é sobre fé, e outra coisa básica que ele ensinou que facilitou a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. O que é que se tinha o entendimento sobre o batismo no Espírito Santo? Que a pessoa tinha que esperar
para ser batizado no Espírito Santo. O irmão Rega veio, ensinou, disse que você não precisava esperar, que você podia receber o seu batismo no Espírito Santo imediatamente. Isso abençoou a igreja mundialmente. Outro ensinamento do irmão Rega sobre cura, que ensinou que cura é para todos, que cura você recebe pela fé, e as pessoas passaram a receber cura pela fé através dos ensinos do irmão Rega, um dos expoentes da palavra da fé, o pai da palavra da fé, o irmão Rega, que tem ensinamentos poderosos para nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Então fica com essa palavra, Deus abençoe grandemente. Eu vou continuar lendo aqui os comentários que vocês colocaram aí, tá? E a gente vai sempre estar fazendo essa live. Eu queria só pedir um favor a você. A gente está construindo o Instagram do Rema em Rio Branco e a gente está construindo o Facebook do Rema em Rio Branco. Eu queria que, quando você receber essa notificação, você pudesse compartilhar, porque vai ser uma ferramenta de divulgação poderosa dessa escola aqui no nosso estado. Amém? Então, forte abraço. Deus abençoe poderosamente, ricamente, abundantemente, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau.